A paz de Deus, irmãos. Eu venho através desse vídeo apresentar um estudo sobre a doutrina da Trindade, baseada na obra Teologia Sistemática, da autoria de Alva G. Huffer, de 1976. O que as Escrituras diz a respeito da doutrina da Trindade? Não diz nada, pois não tem base escriturística. Houve a reforma do século XVI, mas não foi o bastante para excluir das Escrituras o paganismo e os fermentos e o vinho da Babilônia, que são palavras humanas. A igreja, no seu contexto atual, está experimentando uma reforma para reparar o que foi deixado pelos reformadores do século XVI. E a principal restauração foi o nome do Criador, que é Iau, e de seu filho, que é Iauxa, ou Mashiach. A definição de Trindade, segundo os trinitarianos. Trindade é a crença na existência de um ser divino que subsiste em três pessoas: Pai, Filho e o Espírito. Eles, os trinitarianos, creem em três pessoas que constituem um Criador. E eles começam trazendo três propostas envolvidas nessa crença. Primeiro, a unidade composta do Criador. Segundo, a divindade do Pai, do Filho e do Espírito. Terceiro, a personalidade do Pai, do Filho e do Espírito. Para refutar a Trindade, entretanto, necessita-se estabelecer apenas uma dos seguintes três fatos. Primeiro fato: a unidade simples do Criador. Segundo, Iauxa não é o Criador. Não é Criador. O Espírito não é uma pessoa. Vamos ver agora, irmãos, cada um desses fatores. Primeiro fator que eles creem: a unidade composta do Criador. Os trinitarianos não acreditam na unidade do Criador como ensinada nas Escrituras. Eles rejeitam a verdade escriturística de que existe apenas uma pessoa, que é Iau. Negam a simples unidade de Iau, o Criador. Segundo, a divindade do Pai, do Filho e do Espírito. O segundo ponto que os trinitarianos buscam estabelecer é que o Pai é Criador. Aqui o autor está usando a palavra Deus. O Filho é Criador e o Espírito também é Criador. A única diferença é que eles são distinguidos por certas propriedades individuais, a saber, o Filho é gerado pelo Pai, o Espírito procede do Pai e do Filho. O segundo fator que eles creem,
a personalidade do Pai, do Filho e do Espírito. O terceiro ponto, nesse terceiro ponto, os trinitarianos procuram provar que o Pai é uma pessoa e que o Filho é uma pessoa e que o Espírito também é uma pessoa. Cada pessoa da Trindade é admitida como completamente o Criador dentro de si mesmo. Claro que o autor desse estudo não está usando a palavra Criador. O terceiro ponto, a origem histórica dessa doutrina. Vamos ver como que surgiu, da onde que surgiu, qual foi a origem. Primeiro, ela não é mencionada nas Escrituras. O trinitarianismo não é uma doutrina bíblica. Essa teoria não é mencionada tampouco e ensinada na Bíblia. Não há autoridade bíblica para a Trindade. O inglês Graham Greene, convertido ao catolicismo, escreveu um artigo para a revista Life, entre outros artigos, ele admitindo não haver autoridade bíblica para a Trindade. A doutrina da Trindade, além de não ser bíblica, é também antibíblica. A Bíblia claramente afirma a verdade da não composta unidade do Criador, que é o Pai. Ela afirma que Yahshua é o filho de Yahweh, não o próprio Yahweh. Também nos revela que o Espírito é o poder impessoal de Yahweh. Então nós vimos aí, irmãos, que a origem da doutrina da Trindade não se refere nas Escrituras, não está mencionada nas Escrituras, não vem da origem escriturística. Então, qual é a origem? Então, nós vamos ver aqui o segundo ponto. A origem é pagã. A doutrina da Trindade é de origem pagã. Pagãos que aparentemente não estavam completamente convertidos tornaram-se membros da igreja visível. Como esses homens assumiram lugares de liderança, como professores e teólogos, a teologia da igreja gradualmente paganizou-se. Esta única pessoa é o Pai. O testemunho da Bíblia é que existe uma única pessoa, que é Yahweh. Quem então é essa pessoa? Ele é o Pai. Romanos 15:6 diz assim, vamos ver aqui. Para que concordantemente e a uma voz glorifiqueis ao Criador e Pai de nosso Rei Yahshua Mashiach. Está vendo? Efésios 4:6 diz assim: um só
Criador e Pai de todos, o qual é sobre todos e age por meio de todos e está em todos. Então tá aí. Esta única pessoa é o Pai. É o Pai, que é o Criador. Agora vamos falar de Yahshua. E Yahshua não é Yahweh, o Criador. Somente uma única pessoa é o Criador. Vamos ver lá em 1 Coríntios 8:6. Diz assim, 1 Coríntios 8:6. Todavia, para nós há um só Criador, o Pai, de quem são todas as coisas e para quem existimos, e um só mediador, e um só Rei, Yahshua Mashiach, pelo qual são todas as coisas e também por Ele. Está vendo aí, irmãos? Ele, Yahshua, é o divino Filho de Yahweh, mas não é a divindade, o Ser Supremo. Yahshua, como mediador, não pode ser o próprio Criador. 1 Timóteo 2:5 deixa bem claro essa realidade do Pai e do Filho. Portanto, há um só Criador e um só mediador entre o Criador e o homem. Yahshua Mashiach, o homem. Ou melhor, o homem. O fato de que Yahshua é o mediador anula a possibilidade de que ele seja parte de uma trindade. Yahshua insistiu que ele e seu Pai não são idênticos. Ele e seu Pai são de personalidades separadas, essência e ser. Yahshua é o Filho de Yahweh. Yahshua em si mesmo não é o Criador, nem parte de um Criador triuno, pois ele é o Filho de Yahweh, o Criador. Yahshua foi gerado de seu Pai e nascido de Maria. Ele é o Filho do Criador vivo, Yahweh. Está registrado lá em Lucas 1:35. Yahweh é Criador de Yahshua. Nós vamos ver isso. Yahshua reconheceu o Pai, o único Criador verdadeiro, como seu Criador. Apocalipse 3:12. Tem vários outros textos, irmão, mas eu vou ler só esse. Apocalipse 3:12. Ao vencedor falo-ei, coluna no santuário do meu Criador, e daí jamais sairá. Gravarei também sobre ele o nome do meu Criador, o nome da cidade do meu Criador, a nova Jerusalém, que desce do céu, vindo da parte do meu Criador e do meu novo nome. Está aí, queridos. Continuando, ainda falando de Yahshua. Nós já falamos de Yahweh, que ele é uma única pessoa e é o Criador. E agora nós estamos falando de Yahshua, que é o mediador entre o Criador e os homens. E Yahshua
orou ao seu Criador, o Pai. Yahshua revelou que ele próprio não era o Criador quando orou a seu Pai como Criador. Yahshua mostrou ser inferior a seu Pai e que somente seu Pai é o Criador, pelo fato de que o Mashiach orou para ele. Vamos ver o Hebreus 5. Nós estamos em Apocalipse, vamos voltar um pouquinho aqui. Hebreus 5, versículos 7 e 8 diz assim, vamos ver aqui. 7 e 8. Ele, Yahshua, nos dias da sua carne, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, aprendeu a obediência pelas coisas que sofreu. Aí está a oração do Filho ao Pai, ao Criador. Tem outro texto também que eu acho interessante nós lermos, Mateus 26, onde também traz o relato da oração de Yahshua ao Pai. 26, 38 ao 42. Diz assim: Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo, e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudesses vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: Meu Pai, se não é possível passar de mim esse cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. Está aí, Yahshua orou ao seu Criador, o Pai. E Yahshua é menor que o Pai. E Yahshua ocupa a mais exaltada posição no universo, junto a Yahweh. Yahshua não é igual a seu Pai, pois o Pai é maior que o Filho, e esse, por sua vez, é inferior a seu Pai. E Yahshua, portanto, não é o Criador. 1 Coríntios 11, 3. Eu vou ler só esse texto, tem mais textos, mas vou ler só esse texto. 1 Coríntios 11, 3. Olha aqui. 1 Coríntios 11, 3. Diz assim: Quero, entretanto, que saibais ser Yahshua o cabeça de todo homem, e o homem cabeça da mulher, e Yahweh, o Criador, o cabeça de Yahshua. Está vendo aí, queridos? Tem mais um texto, 1 Coríntios 15. Já que nós estamos aqui, vamos ver lá. 1 Coríntios 15, do 24 ao 28. E então virá o fim, quando ele entregar o reino ao Criador e Pai, quando houver destruído todo o principado, bem como toda a potestade e poder. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés.
O último inimigo a ser destruído é a morte, porque todas as coisas sujeitou debaixo dos seus pés. E quando diz que todas as coisas lhe estão sujeitas, certamente inclui aquele que tudo lhe subordinou. Quando, porém, todas essas coisas lhe estiverem sujeitas, então o próprio Filho também se sujeitará àquele que todas as coisas lhe sujeitou, para que Iau seja tudo em todos. Ele, Yahushua, rendeu perfeita obediência a seu pai, sempre fazendo aquilo que agradava a Yahweh, mostrando assim que ele reconhecia ser inferior ao Criador. E tem um texto que eu quero ler, Hebreus 10, olha aí, falando a respeito disso. Hebreus 10, versículos 7 ao 9, diz assim: Então eu disse, eis aqui estou, para fazer, ó Yahweh, a tua vontade. Depois de dizer, como acima, sacrifícios, ofertas não quisesse, nem holocausto e obrações pelo pecado, nem com isso se deleitasse, então acrescentou, eis aqui estou para fazer, ó Yahweh, a tua vontade. Remove o primeiro para estabelecer o segundo. Tá aí, Hebreus 10, 7 a 9. E tem também Filipenses, já que nós estamos aqui, vamos ler Filipenses 2, 7 e 8. Aqui em Hebreus 10, 7, ele fala, fazer a tua vontade. Filipenses 2, versículos 7 ao 8. Antes a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, reconhecido em figura humana. A si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte no madeiro. Tomando a forma de servo. Outro ponto a respeito de Yahushua. Yahushua é menor que Yahweh em atributos. No Novo Testamento, o Novo Testamento revela Yahushua, ou Mashiach, como inferior a Yahweh em atributos. Esta é uma indicação definitiva de que Yahushua em si mesmo não é o Criador. Não é nem igual ou idêntico ao Pai, tampouco parte de um Criador triuno. Yahushua menor em conhecimento. Lucas 2, versículo 52. Lucas 2, verso 52 diz assim: E crescia Yahushua em sabedoria, estatura e benevolência diante de Yahweh e dos homens. Está vendo aí? Eu vou ler só esse texto aí. Yahushua menor em poder. Yahweh é onipotente. Ele é todo-poderoso. Tem poder infinito.
Yahshua recebeu o poder de Yahweh. Yahshua não é o Criador. Yahshua é menor em vida. Yahweh sempre existiu. Nunca houve um tempo no qual Yahweh não existisse. Yahweh é a fonte de toda a vida. O autor está usando o verbo existir, mas eu quero dizer aos irmãos que Yahweh ele é. Então, esse verbo existir dá para abre um parênteses para um questionamento. Então, se Yahweh existe, então ele tem um começo e um fim. Se Yahweh existe, então alguém o fez. Então, eu queria esclarecer esse contexto do verbo. Yahweh, ele é em si mesmo. Ele não tem começo, meio e fim. Ele é. E Yahweh é. Tá bom, queridos? Em Lucas 1:35, quando Maria recebe a visita do anjo, fala: e descerá sobre ti o poder do Altíssimo, te envolverá. E o ente que está dentro de ti é o Filho, e será chamado Filho de Yahweh. Tá? Depois vocês leem lá Lucas 1:35. E Yahshua voluntariamente entregou sua vida como um sacrifício, como nós vimos lá em Filipenses 2, né? E temos aqui também Romanos 10, versículo 9. Vamos ver o que o texto nos traz aqui. Romanos, capítulo 10, versículo 9. Se com a tua boca confessares a Yahshua como Rei ou como Salvador, e em teu coração creres que Yahweh o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Está vendo aí? Ele entregou sua vida como um sacrifício, e Yahweh o ressuscitou dentre os mortos. Yahweh não pode morrer. Está vendo a diferença do Pai e do Filho? Yahweh é. O Filho foi gerado pelo Pai. O Filho morreu no madeiro como sacrifício de comunhão e reconciliação do homem com o seu Criador. E o próprio Criador ofereceu esse sacrifício, queridos. Yahweh não pode morrer. Yahweh é imortal e não está sujeito à morte. E Yahshua, ao contrário, nasceu mortal, pois é sabido que experimentou a morte, como nós vimos no texto acima, né? E Yahshua morreu. 1 Coríntios 15, 3. Olha lá. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Yahshua morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Está vendo aí o que o apóstolo Shaul está falando? Yahshua recebeu imortalidade de Yahweh. Com isso,
sabemos que Yahshua jamais pode morrer novamente. E temos o texto aqui de Romanos, capítulo 6, versículo 9. Tem outros textos também, né, irmãos? Mas, olha lá, esse aqui. Sabedores que, havendo Yahshua ressuscitado dentre os mortos, já não morre. A morte já não tem domínio sobre ele. Aleluia! Agora nós vimos aí as Escrituras refutando, até agora, negando toda a doutrina da Trindade, mostrando o aspecto do Pai e do Filho. Nós vimos a diferença que há de um e de outro. Agora nós vamos ver a respeito do Espírito. O Espírito não é uma pessoa. O Espírito não é uma pessoa distinta do Pai e do Filho. O Espírito é impessoal. Não é, portanto, parte de nenhuma trindade. É sim a energia divina através do qual Yahweh realiza suas obras. Está vendo aí? Primeiro, o Espírito é o poder de Yahweh. Cada obra que Yahweh executa é através do seu poder ou Espírito. Espírito é traduzido do hebraico Ruach, e as características impessoais do Espírito. As características impessoais do Espírito revelam-no como o poder de Yahweh, e não uma personalidade. O Espírito é mencionado como sendo derramado, Isaías 32:15, espargido, vertido, Tito 3, versículos 5 e 6. Perguntamos: qual ser físico que pode ser derramado, espargido, vertido, assoprado? Quem? Qual ser físico pode ser feito isso? O Espírito não é uma pessoa. Sem um nome pessoal. O Espírito sem um nome pessoal. O Espírito demonstra-se impessoal pelo fato de não possuir nenhum nome pessoal. O Criador é uma pessoa e o seu nome é Yahweh. Nosso Salvador é uma pessoa, seu nome é Yahshua. Qual o nome do Espírito? A palavra nome em Mateus 28:19 não se refere a um nome pessoal. A palavra nome nesse versículo significa autoridade, ou como representante de. O Espírito não é uma personalidade. O Espírito não é incluído nas saudações apostólicas. Esse, irmão, é o último ponto desse estudo que eu vou trazer para os irmãos. O Espírito não é mencionado em nenhuma das saudações das epístolas de Shaul. Então, 3 textos eu vou trazer para vocês a respeito disso. Primeiro texto, Romanos 1:7.
Romanos, capítulo 1, versículo 7. A todos os amados de Ial, que estais em Roma, chamados para serem santos, graça a vós outros da parte de Ial, nosso Pai, e de seu Filho, Yahshua Mashiach. Está vendo aí? 1 Coríntios 1, 3. Primeiro Coríntios 1, 3. Graça a vós outros e paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e do Rei Yahshua Mashiach. Gálatas 3, 1, 3. Graça a vós outros e paz da parte de Yahweh, nosso Pai, e do Rei Yahshua Mashiach. Está vendo, queridos? Aí, e não é mencionada nenhuma das saudações do apóstolo. Queridos, esse é um pequeno apanhado que eu trouxe aos irmãos a respeito da doutrina da Trindade. Não tem base bíblica, e nós vimos aí toda a realidade do Pai, do Filho e do Espírito. E não há como as pessoas que defendem a Trindade provar pelas Escrituras que ela tem base escriturística, que ela foi inspirada pelo poder de Yahweh. Houve um judeu convertido ao cristianismo, o seu nome é Michael Servetus. Ele nasceu em 1511, ele foi médico e teólogo, e ele foi estudioso das Escrituras. Ele bem cedo, aos 16 anos, já lia hebraico, grego e latim. E no século XVI é o século em que era proibido as pessoas lerem a Bíblia. E ele a leu escondido. E ele, publicamente, ele enfrentou os reformadores do século XVI, principalmente Calvino, quando ele declarava que a doutrina da Trindade não tinha base escriturística e que ele a negava em todos os aspectos. Ele, Michael Servetus, declarava que a Trindade, a doutrina da Trindade, não tinha base escriturística. Ele a rejeitava em todos os aspectos. E por conta disso, ele foi morto na fogueira. Ele foi colocado vivo na fogueira, como herege, porque ele confrontou essa doutrina. Ele negou essa doutrina. Ele não acreditava nessa doutrina. E por conta disso ele foi morto em 1553. Portanto, ele tinha 42 anos. E hoje, queridos, nós estamos vivendo uma reforma também, queridos. Você recebeu a revelação da verdade sem o fermento e sem o vinho da Babilônia. E a maior revelação que nós recebemos
que o nome do nosso Criador é Yahweh e que o nome de nosso Salvador é Yahushua, o verdadeiro Mashiach. E que a doutrina da Trindade não tem base bíblica. E que o batismo que nós recebemos no sistema, em nome da Trindade, não é válido. Por isso, irmão, você que recebeu a revelação do nome do Pai, do Filho, e ficou sabendo que a doutrina da Trindade não foi inspirada pelo Pai, e você está caminhando nessa fé, professando essa fé em Yahushua, você foi emergido, você precisa ser emergido em nome de Yahushua, participar da mesa de Yahushua, se consagrar em jejum e oração, e invocar o tempo todo o nome de Yahushua e o nome de Yahushua, se preparando para o grande evento que está por vir, que é o arrebatamento dos vencedores. Quem vai subir? Isso é uma soberania do Eterno. Então, o que os reformadores do século XVI não o fizeram, nós recebemos agora. Então, queridos, fica firme, continua firme, se consagra, porque o Eterno chamou para você participar da sua glória. Mas nós não podemos participar da sua glória sem antes participarmos do madeiro, no madeiro junto com Yahushua, seu filho. Tudo começa nessa participação com o Yahushua no madeiro. Então, queridos, espero que esse breve estudo tenha trazido para você esclarecimento e que ao resplandeça sobre vós o seu rosto e lhe dê a paz. Fica na paz, queridos, e continua firme. Tamo junto aí. Valeu. Tchau, tchau.